Olá, sejam muito bem-vindos à Semana da Adubação. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal, especialista em jardinagem e paisagismo e apresentador do quadro Vivo Verde do programa É de Casa da Rede Globo. Esta é a primeira aula da nossa Semana da Adubação e durante essa série de vídeos vou te mostrar como turbinar e salvar de uma vez por todas as plantas do seu jardim. Sabe quando você tem uma orquídea em casa, uma samambaia, uma palmeira, uma roseira ou um gramado? Independente da planta que você tenha, você vê que ela está meio tristinha, meio para baixo e você não sabe mais o que fazer para salvar ela. Então, é exatamente isso que vamos falar. Isso pode ser falta de adubação e não é qualquer adubação não. Uma adubação correta onde você sabe o que está colocando na sua planta e sabe o que ela está precisando. Mas antes de começarmos com o conteúdo de hoje, eu quero pedir uma coisa para você. Todo esse evento aqui só está acontecendo graças aos meus ex-alunos do curso de adubação e ao suporte da Espanhol Plantas. Eles confiaram e acreditaram no meu trabalho no passado e se você está aqui assistindo, você também confia e gosta do meu conteúdo. Então, não agradeça a mim, agradeça a quem me apoiou para que esse evento todo acontecer. Escreve aqui nos comentários muito obrigado e o que você pode esperar da nossa Semana da Adubação. Essa semana é para você sair daqui sabendo como identificar as deficiências das plantas, entendendo como uma planta se alimenta e se desenvolve, sabendo descomplicar os nutrientes dos adubos e sabendo quando a sua planta precisa de mais cuidado. E para você sair compreendendo a diferença entre os tipos de adubos, aprender técnicas para salvar o seu jardim, saber como criar um jardim do zero e se apaixonar ainda mais pelas plantas. E para eu saber que você está acompanhando e aprendendo, teremos a nossa hashtag da semana. A hashtag é Semana da Adubação. No final dessa aula, eu quero que você tire uma foto da planta que você quer dar um up no seu jardim ou aquela que você quer salvar durante essa semana e poste no Instagram utilizando a hashtag e marcando Espanhol Plantas e marcando o meu perfil Murilo Soares. Eu vou adorar conhecer a sua plantinha e durante a semana vamos dar dicas no Instagram da Espanhol sobre o que você pode fazer e os cuidados que precisa ter. É só para você já colocar na sua agenda, sexta-feira eu vou fazer uma live comentando algumas fotos. Então não se esqueça, tira uma foto e posta com a hashtag Semana da Adubação. Antes de entrarmos no conteúdo das aulas que teremos durante a nossa Semana de Adubação, eu gostaria de comentar que tudo que aprendemos, que construímos em nossa vida, é baseado em jornadas. E eu quero apresentar aqui que existe uma jornada, um caminho a ser percorrido para ter sucesso no aprendizado e cultivo das plantas. Você está vendo aí na tela cada etapa dessa jornada e onde nós estamos hoje. A primeira etapa dessa jornada é todo o conteúdo que a Espanhol Plantas disponibiliza diariamente e gratuitamente em suas redes sociais. São dicas em publicações, vídeos curtos, aulas, lives, sobre tudo o que acontece no mundo da jardinagem e do paisagismo. Se você ainda não segue nossos perfis, não deixe de se conectar conosco para consumir conhecimento. A segunda etapa deste caminho, desta jornada, é o nosso curso de pragas no valor de R$ 297, que atualmente está com as inscrições fechadas, mas que é conteúdo base para manter a sobrevivência das nossas plantas. Fazendo uma analogia com a nossa vida, nossa alimentação é o que garante o nosso desenvolvimento saudável, mas é necessário muitas vezes nos medicarmos quando uma doença nos atinge. A mesma coisa acontece nas plantas com as pragas e temos que saber como combater cada uma delas, para que não comprometa a vida de nossas plantas.
A terceira etapa de nossa jornada nos mostra o momento em que estamos agora, nossa semana de adubação. São 5 dias de imersão comigo, onde vamos aprender muito conteúdo sobre adubação e como salvar o seu jardim. Todo esse conteúdo da semana, se fosse vendido, seria comercializado facilmente por R$ 397. Imagina quanto custa chamar um jardineiro aí na sua casa para ele passar 5 dias te ensinando tudo que eu vou te mostrar aqui. Mas estamos entregando para você gratuitamente para que você possa aproveitar ao máximo essa oportunidade. Portanto, participe conosco todos os dias. Avançando em nossa jornada, nós temos o meu curso completo de adubação, que já formou mais de 700 alunos em todo o Brasil, incluindo outros países. Esse curso é oferecido por R$ 597 e atualmente está com as inscrições fechadas. É um programa mais completo, onde eu pego literalmente na sua mão e apresento detalhadamente cada passo de tudo que envolve a adubação. E por fim, minha mentoria individual, ambos programas fechados no momento. Essa é uma visão geral para você se localizar e compreender toda a jornada que envolve esse universo de conhecimento e aprendizado sobre as plantas. E entender que o que vamos ter de conteúdo essa semana é como se fosse um curso mesmo, mas que você terá acesso gratuito e a única coisa que te peço é que esteja aqui presente nas aulas. Bom, vamos para o conteúdo da aula de hoje? Como mencionei anteriormente, nossa semana de adubação é composta por 4 aulas, mais uma live especial que faremos na sexta-feira com um resumão da semana e um tira-dúvidas sobre o nosso conteúdo. Vocês estão vendo na tela o planejamento de toda a nossa semana com todos os conteúdos que vamos explorar. É muita coisa, né, pessoal? Então prepara o papel e caneta, que hoje o tema da aula é como identificar qual o problema da sua planta e o que ela está precisando. Nesta aula, falaremos sobre os tipos de plantas utilizadas em casa, as características do desenvolvimento das plantas, dos sinais que a sua planta precisa de ajuda e os nutrientes necessários para a vida das plantas. Bora lá? Olhem só que legal a mudança que ocorreu aqui no cenário. Olhem só a diversidade de tipos de plantas. E você deve estar se perguntando, ué, por que será que o Murilo colocou tantas plantas assim na bancada? Para você entender de uma vez por todas como é importante você entender o comportamento das plantas antes de realizar uma adubação. Plantas que você adquire lindas e maravilhosas, como essa Bougainvillea variegata. Gente, eu tô até enrolando aqui o negócio aqui. Pera aí um pouquinho. Opa, vamos puxar ela aqui. Ó, o Murilo desastrado já derrubou uma orquídea. Aqui, ó. Olhem que linda essa Bougainvillea variegata. Essa Bougainvillea pendente variegata, ela recebeu uma nutrição correta, uma luminosidade adequada e uma irrigação de maneira que favorecesse o desenvolvimento e a floração da planta. Agora, uma planta como essa, se ela não souber adubar corretamente e oferecer todas as condições ideais de cultivo, olha só como ela pode ficar. Deixa eu só colocar ela aqui. Opa! Acho que essa eu vou levar para mim depois. Linda, né? Olha só como ficou. Essa primavera, ao invés de continuar a crescer, a se desenvolver, mesmo sem flor, produzir novos galhos, ela começou a secar as pontas dos galhos, secar mesmo, tá? De não ter mais vida nesse galho. E começou a regredir, diminuir e ao longo dos meses, você começa a observar que a planta não produz novas brotações e flores, então, nem em sonho. O que pode estar acontecendo? Deficiência nutricional. A falta de uma adubação correta faz com que a planta não evolua, não se desenvolva, mesmo você mantendo ela no sol, mesmo você molhando ela adequadamente,
as reservas nutricionais aqui no substrato se esgotaram. E sem esses nutrientes que podem ser oferecidos através da adubação, que é a reposição dos nutrientes no substrato ou na terra, a planta não vai para frente, hein? Olhem só outro exemplo. Uma suculenta linda e maravilhosa como essa Echeveria, tá? Vejam só o formato, linda, né? Eu acho que não tem quem não goste de suculentas. Uma planta maravilhosa, escultural. Só que se você não cultivar corretamente, não oferecer uma adubação correta, essa suculenta linda que vocês estão vendo, pode ficar assim, ó, deformada, sem vida, tá? Com folhas doentes. E isso tudo devido a uma falta de nutrição adequada. Olhem só a diferença de duas plantas, tá? Elas estão em vasos de tamanho diferente, mas uma está super saudável, bem formada, bonita. Mesmo sendo menor, essa suculenta, após receber uma adubação adequada, ela vai crescer, ela vai evoluir e vai substituir essas folhas feias, deformadas, sem cor, sem vida, por uma nova camada de folhas. Isso tudo graças a uma adubação correta que vocês vão aprender durante a semana da adubação. Olha só, linda, né? Saindo das suculentas, que nós ainda vamos voltar a falar sobre elas, nós temos aqui outros grupos de plantas que vocês precisam conhecer e entender o seu comportamento na hora de cultivar e principalmente adubar. Vamos começar das maiores para as menores? Qual é a maior planta? Qual é o maior ser vivo que você pode ter no seu jardim ou na sua casa? São as árvores e as palmeiras, né? As árvores, eu até tenho uma aqui como exemplo, uma muda de oliveira, tá? Uma árvore que agora no paisagismo contemporâneo, ela ganhou fama, destaque, é uma planta muito procurada para criar efeitos diferenciados no paisagismo, né? E até é uma planta acessível. Oliveiras menores como essa podem custar a partir de R$50, R$80 uma muda, diferente de oliveiras centenárias que podem custar uma verdadeira fortuna. Essa oliveira, por exemplo, é uma árvore, como essa palmeira aqui que vocês estão vendo, que é uma camedória, que eu peguei só como exemplo para ilustrar o mundo das palmeiras. São plantas que elas possuem um crescimento mais lento. Por que é importante vocês entenderem isso? Uma árvore, uma palmeira, deixa eu até voltar aqui a planta para o lugar, ela tem um crescimento muito diferente, por exemplo, de um pé de alface aqui que vocês estão vendo. A alface é uma cultura anual. Ela cresce, se desenvolve, depois, se nada acontecer de errado, essa planta anual ela vai florescer e depois vai frutificar, produzir frutinhos com sementes e depois ela cumpriu o ciclo dela. Ela acaba secando e desaparecendo. Então, esse tipo de planta, que é uma planta anual, ela exige uma nutrição maior, com uma frequência maior, porque o metabolismo dela é mais acelerado. Eu estou fazendo essa comparação para vocês entenderem que uma árvore e uma palmeira, elas têm um ritmo devagar e sempre. Plantas que podem durar décadas, séculos no jardim e até mesmo em vasos. Agora, diferente de um pé de alface, por exemplo, que é uma cultura anual, esse tem um tempo de vida muito curto, de alguns meses, e a nutrição é diferenciada. Então, na hora de adubar uma árvore, uma palmeira, lembrem, a árvore, a palmeira, com aquele ritmo dela, devagar e sempre, ela vai absorvendo os nutrientes em uma velocidade menor. Então, não adianta você adubar uma árvore ou uma palmeira toda semana ou a cada 10 dias, por exemplo, que o ritmo dela de absorção é mais lento. Então, essa adubação colocada nesse tipo de planta acaba se perdendo, onde a água da chuva, a água da irrigação acaba levando embora os nutrientes, porque o ritmo de absorção desse tipo de planta é mais devagar. Agora, o oposto, uma cultura anual, por exemplo, o pé de alface,
até mesmo uma flor anual. Opa, tem uma representante aqui, uma planta, uma flor anual também, que é um girassol, olha só. O girassol, ele também tem um ciclo de vida curto. Então, todas essas plantas com um ciclo de vida mais curto, elas absorvem os nutrientes com uma velocidade maior. Esse tipo de planta, se você colocar uma adubação que ela consiga absorver rapidamente, toda semana, se você aplicar o adubo, ela responde muito rápido ao efeito dele. Diferente da árvore, que tem um ritmo mais devagar. Então entendam essa diferença, hein? É muito importante. Plantas de porte maior, árvores, trepadeiras, algumas arbustivas também, têm um ritmo de absorção um pouco mais devagar, e as culturas anuais ou plantas mais herbáceas, molinhas, como até essa calísia mesmo, esse tostão aqui variegata, olha só, elas possuem um ritmo mais rápido de absorção. Então, se você adubar esse tipo de planta com uma frequência maior, o resultado vai ser muito positivo. Elas vão crescer, vão florescer e vão ficar muito bonitas durante o tempo de vida curto que elas têm. Olha só que interessante. Então, vamos voltar elas aqui para a posição e vamos voltar a falar das nossas árvores. As árvores, como elas têm um sistema radicular, as raízes bem desenvolvidas para sustentar aquele ser vivo daquele tamanho, né? Porque se uma árvore não desenvolver uma quantidade grande de raízes, ela vai tombar, ela não vai conseguir manter toda aquela ramagem, aquelas folhas hidratadas, cheias de água. Então essas raízes no entorno da árvore, elas são responsáveis pela fixação, pela sustentação daquele ser vivo tão grande e principalmente pela absorção também dos nutrientes e da água existente no solo. Então, sempre que vocês adubarem uma árvore, a adubação ela deve ser feita na projeção da copa dela, onde vocês conseguem distribuir os nutrientes de maneira onde a árvore consiga aproveitar ao máximo os nutrientes oferecidos através do processo de adubação. E de quanto em quanto tempo eu adubo uma árvore, por exemplo? Vocês têm ideia? Posso adubar uma vez por semana? Não precisa, lembra o exemplo da cultura anual comparada ao ritmo mais lento da árvore, não precisa. Então, vamos pensar, de quanto tempo eu vou adubar uma árvore na natureza? A cada 3 meses. Vocês podem adubar, eu, Murilo, sempre adubei as árvores a cada 3 meses na Rudolf Usinados, uma grande metalúrgica lá no sul do Brasil, onde eu trabalho desde 2003, cuidando da coleção botânica da empresa. Nós temos mais de 800 espécies de árvores e desde 2003 nós oferecemos a cada 3 meses uma nutrição para elas. Só durante o inverno, que é mais presente lá no sul do Brasil, a adubação não é feita nas espécies caducifólias, aquelas plantas que perdem todas as folhas e ficam lá dormindo, esperando a primavera se iniciar. No início da primavera, então, essas espécies a gente aduba e as outras não. As outras recebem uma frequência de adubação a cada 3 meses. Tudo organizadinho em um calendário de adubação, onde você consegue organizar e distribuir a adubação de acordo com as espécies que entram em repouso vegetativo, dormem, as espécies que estão florescendo e não têm a necessidade de adubar durante aquele período, ou as plantas que crescem ao longo de todo o ano e aí conseguindo manter a frequência da adubação. Então, árvores e palmeiras diminuem o ritmo da adubação, podem adubar a cada 3 meses, que elas vão ficar felizes da vida, sempre na projeção da copa delas. Agora, saindo das árvores e das palmeiras, palmeira é a mesma dica para as árvores, sempre na projeção da copa. Vamos pular para um outro grupo de plantas que também pode ter uma altura considerável no jardim, que são os arbustos, né? Mas você deve estar aí pensando, ah, Murilo, eu não tenho um quintal grande, um jardim que comporte uma árvore, uma palmeira. Ah, mas você pode ter um bonsai, que é uma árvore miniaturizada. E é muito importante você entender o comportamento de uma árvore, por exemplo,
na hora de adubar. Por exemplo, se essa árvore perdesse todas as folhas, entrasse em repouso vegetativo, você não vai adubar ela durante esse período, porque o adubo não vai fazer efeito. E as palmeiras, por exemplo, palmeiras que podem ser miniaturizadas e cultivadas também em vasos e ambientes internos, vocês precisam lembrar que o ritmo de crescimento das palmeiras é mais desacelerado, é mais devagar, e por isso não tem a necessidade de fazer uma adubação com tanta frequência, hein? Agora, um outro grupo de planta que pode mostrar todo o seu potencial de beleza são os arbustos. Arbustos que podem ser encontrados de grande porte, de porte menor. Aqui na mesa, por exemplo, ó, vamos lá, eu tenho o cróton, que é um arbusto, tenho azaleias, que são um arbusto, tá? Tenho mais algum arbusto aqui? Tem, opa, o hibisco, gente, olha aqui, ó. O hibisco é um arbusto, olha só, ixi, vamos ter que colocar um espacinho aqui para eles mostrar. Além deles, tenho também a hortênsia. Opa, tem um outro arbusto também aqui, ó. 4 arbustos para mostrar para vocês. Arbustos onde o atrativo ornamental está nas folhas coloridas e outros arbustos onde o atrativo está na floração, tá bom? Então, esses arbustos aqui, você precisa entender a época de floração, a época de repouso vegetativo, inclusive entender o comportamento que esse tipo de arbusto, que podem mudar de cor conforme o tipo de adubação oferecida, tá? Já vou comentar já com vocês, que eu acho que vocês já estão curiosos. Os arbustos, vocês podem encontrar eles de diversos tamanhos conforme a espécie, mas todos possuem um ritmo de crescimento muito mais acelerado que as árvores e as palmeiras, por exemplo. Se vocês sabem que um arbusto cresce mais acelerado que uma árvore, aí você entendeu a lógica da adubação. Se cresce mais rápido, você pode oferecer uma adubação com uma frequência maior, que eles vão responder de maneira muito positiva, tá? Aqui no caso do cróton, um arbusto que eu exploro o colorido das folhas. Aliás, inclusive, se o câmera conseguir pegar, nós temos aqui algo meio inédito que as pessoas não estão acostumadas a ver, um cróton com flor. Olha só a inflorescência do cróton. Ele está florescendo, mas as flores não são um atrativo ornamental da planta. Eu quero é folhas. Eu quero muitas folhas coloridas para embelezar o meu jardim. No caso do cróton, eu vou utilizar uma adubação que vá estimular a produção de folhas, não tantas flores. Ao contrário das suas colegas aqui ao lado, aonde eu vou utilizar uma adubação que vai estimular o seu desenvolvimento, mas depois vai estimular o quê? Uma grande floração para encantar os nossos olhos. Para isso, a adubação ela tem que ser feita corretamente ao longo do ano e principalmente alguns meses antes da planta florescer. Hortênsias, por exemplo. Hortênsias na natureza, hoje em dia no mercado nós encontramos hortênsias florescendo o ano todo. Só que na natureza, elas florescem uma vez por ano. Isso aqui é fruto de um cultivo controlado, cultivo em estufas. No jardim, a hortênsia vai florescer no verão. A azaleia, por exemplo, ela floresce no outono e no inverno. Uma floresce no verão, outra floresce no outono e no inverno. Hibisco floresce o ano todo. Então aqui nós temos arbustos que florescem em todas as estações do ano. Verão, o ano todo e outono e inverno. O cróton é beleza garantida o ano todo. Então, para garantir a floração, uma outra dica que eu quero dar para vocês, se você sabe que a sua hortênsia vai florescer lá para junho, julho no seu jardim, no mínimo 3, 4 meses que antecedem o período da floração, você intensifica a adubação com nutrientes que vão estimular a floração da planta. Depois a gente já vai falar sobre esses nutrientes, calma aí. Então,
3, 4 meses que antecedem a floração, você dá uma turbinada nessa adubação para intensificar ainda mais essa floração da planta. Mas daí você deve estar pensando, nossa Murilo, mas tudo isso eu não posso adubar na semana que antecede a floração ou durante a floração? Não, gente. A adubação ela tem que ser feita com antecedência para a planta ter tempo de absorver, metabolizar esses nutrientes dentro dela, reservar, preparar as gemas florais para depois explodir com um monte de flores. Então não é com alguns dias de antecedência que você oferece um nutriente, uma adubação para a sua planta, ela não vai responder já na semana seguinte, não, hein? São meses que antecedem a floração que fazem com que a adubação estimule uma grande florada, tá bom? Importantíssimo vocês entenderem isso. Então, se a hortênsia floresce lá no verão, vamos turbinar, intensificar a adubação alguns meses antes, início da primavera, por exemplo. Hibiscos, vocês podem adubar o ano todo, o cróton o ano todo. E qual é a frequência? Uma vez por mês. Uma vez por mês, uma adubação bem caprichada, que pode ser oferecida através de adubos orgânicos ou adubos inorgânicos, os adubos sintéticos, os químicos, tanto faz. O importante é vocês adubarem esse grupo de plantas com uma frequência maior que as árvores. Árvores e palmeiras, a cada 3 meses já está ótimo. Essas aqui, uma vez por mês, dá um incrível resultado no seu jardim. Tentem, comecem a fazer que vocês vão observar uma grande diferença no desenvolvimento e na floração das suas plantas, tá? Além da adubação, lógico, tem outras dicas de cultivo que vocês precisam entender e respeitar, que são as necessidades relacionadas à luminosidade, plantas de sol pleno, plantas que até podem se adaptar à meia sombra. Isso tudo, cada planta tem a sua ficha técnica, tá? Então, importante vocês sempre entenderem a luminosidade correta, a umidade que a planta necessita e a frequência de adubação, que hoje vocês estão entendendo que é tão importante para manter a beleza, a saúde e a exuberância da sua planta ornamental no seu jardim. Então, arbustos, eu selecionei esses aqui. Vocês devem estar curiosos, porque eu mencionei em algum momento que a hortênsia muda de cor. Sim, a adubação nas hortênsias, ela tem a capacidade de deixar as hortênsias ainda mais coloridas e com cores vibrantes. Uma adubação rica em matéria orgânica, por exemplo, que vai acidificar o solo, vai deixar as suas hortênsias com uma tonalidade azulada mais intensa. Então, quanto mais ácido o substrato ou a terra que você está cultivando a sua hortênsia, no caso, com a adição de matéria orgânica, ela vai ficar mais azulada. E agora, se você adubar a sua hortênsia com adubos ricos em cálcio e em magnésio, por exemplo, e com uma quantidade menor de matéria orgânica, você vai desenvolver uma tonalidade mais rosada nas suas hortênsias. Que interessante, né? O pH do solo pode alterar a coloração e a adubação tem tudo a ver com o pH, porque ela altera o pH do solo. Muita matéria orgânica deixa o solo mais acidificado, tornando ela mais azul. E um solo com uma quantidade menor de matéria orgânica deixa o solo menos ácido, tornando as hortênsias mais rosadas. Por isso que é muito comum ver hortênsias mais rosadas num ambiente no litoral. No sul do Brasil, o pessoal que planta hortênsia na região litorânea pode ver hortênsias com uma coloração mais rosada, porque o solo arenoso contém uma quantidade menor de matéria orgânica, tornando o solo ou o substrato menos ácido. Que interessante, né? Agora vamos tirar aqui a hortênsia. Volta para cá, vamos colocar o cróton, o hibisco. Lindo esses hibiscos, né? Nossa, o hibisco é muito bonito. E a azaleia. Opa! Saindo dos arbustos, agora nós vamos falar sobre um outro grupo de plantas que pode ter um volume considerável no seu jardim, as trepadeiras. Hoje aqui na mesa, como eu não tenho muito espaço, né? Eu selecionei uma trepadeira muito bonitinha,
que é a lágrima de Cristo, esse clerodendro. A lágrima de Cristo é uma trepadeira, como qualquer outra, ela precisa de uma estrutura ou de um ponto de apoio para desenvolver ou sustentar a sua ramagem. E as trepadeiras, na maioria das espécies, elas têm um crescimento meio que parecido, idêntico aos arbustos. Então são plantas que você pode adubar uma vez por mês, que elas vão responder de uma maneira muito positiva. Agora você precisa entender que as trepadeiras que passam por um repouso vegetativo, como por exemplo uma glicínia, que perde todas as suas folhas, aí não tem necessidade de adubar, porque a planta está dormindo ali, ela está quietinha, ela não vai absorver os nutrientes. Aquele adubo colocado no solo, uma parte até fica ali retida se não chover muito, mas se passar por uma estação chuvosa ou se tiver um sistema de irrigação constante, boa parte daqueles nutrientes vai ser lavado, lixiviado, e aí você vai estar jogando dinheiro fora, tá bom? Mas voltando para as trepadeiras, pode adubar elas uma vez por mês, que elas vão responder de uma maneira muito positiva, tá? Linda! Nossa, isso aqui os beija-flores fazem a festa. Gente, eu estou vendo tão pouco lágrima de Cristo nos jardins atuais. É uma planta que nos jardins antigos, nos jardins das vovós, era uma presença muito constante, né? E hoje em dia ela está um pouquinho desaparecida. Tem à venda, é encontrada relativamente fácil no comércio, só que nos jardins eu não vejo com muita frequência não. Vamos voltar a plantar lágrimas de Cristo no jardim. Olha só que planta linda. Os beija-flores agradecem e os nossos olhos também, né? E que planta linda. Então, trepadeiras podem adubar com uma frequência maior, sem problema. Saindo desse volumoso grupo que são as árvores, as palmeiras e as trepadeiras, tem um outro grupo que também é grande, que faz parte das árvores, só que eu deixei ele separadinho aqui, que são as frutíferas. No caso aqui nós temos uma muda de figo, Ficus carica, e a figueira, o pé de figo, ele está aqui representando as frutíferas. Frutíferas é um grupo de plantas que, se você oferecer uma nutrição com uma frequência, uma nutrição correta, com nutrientes que vão estimular a floração e a frutificação da planta, aí sim a fruta vai carregar e vai deixar o proprietário dessa fruta feliz da vida, né? Mas para isso acontecer, tem que saber adubar. E como é que eu adubo uma fruta? Fruta, as frutíferas, elas fazem parte das árvores. Então, uma árvore frutífera, que pode ser de grande porte, como um pé de jaca, como um pé de manga, e frutíferas que podem até ter um porte um pouquinho menor, como um pé de acerola e até mesmo um pé de romã. Todas as frutas, elas devem ser adubadas na projeção da sua copa, como eu expliquei para vocês nas árvores, tá? E com uma frequência igual à da árvore. A cada 3 meses, uma frutífera adubada, ela vai responder de uma maneira muito positiva e carregar de frutos. E essa adubação, inclusive, além de ajudar a planta a carregar e segurar os frutos, não caírem, não abortarem, ela também vai deixar a planta mais resistente ao ataque de pragas e doenças. Então, uma frutífera é essencial vocês manterem uma adubação com uma frequência de, no mínimo, a cada 3 meses. Agora, se você tem uma frutífera em vaso, como uma jabuticabeira, uma pitangueira, você pode utilizar a regrinha dos arbustos com elas. Se vocês adubarem uma vez por mês, esse tipo de fruta envasada, cultivada em vasos, ela vai amar essa nutrição com uma frequência maior. Uma nutrição feita na quantidade correta e, importantíssimo, uma nutrição feita com uma irrigação periódica. Uma irrigação que não pode falhar. Se falhar a irrigação, a planta não consegue absorver os nutrientes ali presentes no solo ou no substrato, tá? Então, se você tem uma frutífera em vaso, uma vez por mês,
uma adubação garante a exuberância da folhagem dela, porque no vaso ela também serve como um elemento ornamental no jardim e na decoração. Agora, quando vocês cultivarem elas no pomar, aí vocês podem adubar a cada 3 meses, com exceção das espécies caducifólias, aquelas que perdem as folhas, ficam lá peladinhas, o figo vai passar por um período onde ele vai ficar peladinho. Um pé de uva, que apesar de ser uma trepadeira, a uva, a videira, durante o seu período de repouso vegetativo, também não precisa ser adubada, tá bom? Lembrem só desse detalhe. Agora, com exceção desse períodozinho, podem adubar elas o ano todo, tá? A cada 3 meses, a frutífera vai ficar feliz da vida. Agora, saindo do grupo das frutíferas, vamos pular já para as herbáceas. O que são as herbáceas? São aquelas plantas que não têm a capacidade de produzir uma ramagem lenhosa, são mais molinhas. E dentro das herbáceas, o leque abre assim com uma quantidade enorme. Por exemplo, uma samambaia é uma herbácea, tá? Uma forração pode ser herbácea, tá? Aqui, ó, uma zamioculca, olha só que legal. Ela também pode ser considerada uma planta herbácea, tá? Então, todas essas aqui também respondem a uma adubação com uma frequência maior, porque as plantas herbáceas, elas têm um crescimento mais acelerado. Então, são plantas que, se você aplicar uma nutrição, uma adubação, uma vez por mês, ou até a cada 15 dias, elas vão assimilar esses nutrientes oferecidos e vão responder com lindas folhas, com lindas flores, ou até mesmo com um belo de um colorido, como essa calísia aqui, ó. Gente, olha a cor, olha só o colorido dela vistoso. Isso tudo graças a uma adubação feita corretamente, uma luminosidade de acordo com o que a espécie pede e uma irrigação também feita dentro das necessidades que essa espécie exige, tá? Só que esse grupo aqui responde muito bem a uma adubação que pode ser feita a cada 15 dias. Agora, se você não tiver tempo, pode oferecer uma adubação uma vez por mês, que elas vão adorar. Ah, Murilo, mas eu não tenho tempo de adubar uma vez por mês. Nossa, imagina a cada 15 dias. Infelizmente, eu não tenho tempo. Gente, se você não tem tempo, hoje em dia no mercado existem adubos de liberação lenta. Adubos que são capazes de liberar os nutrientes ao longo de alguns meses para a planta absorver e se desenvolver. Então, não desanime. Se você não tem tempo de adubar, existe a solução. A tecnologia, a modernidade no mundo da jardinagem oferece para você, que não tem tempo, um adubo de liberação lenta. São bolinhas que você vai colocar no substrato ou no solo e que vão liberar os nutrientes ao longo de vários meses para a sua planta, tá? Então aqui nós temos uma samambaia, umas amioculcas e uma calísia, forrações onde você explora a folha, a folhagem dela. Então esse grupo aqui de plantas, você vai utilizar uma adubação rica em nutrientes que vão estimular o quê? O desenvolvimento das folhas principalmente, porque aqui a floração é praticamente insignificante. O atrativo são folhas. E por serem folhas, a adubação vai ter que ser caprichada com os nutrientes que estimulem a produção de muitas e muitas folhas. E esses nutrientes daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês, tá? Vou tirar agora aqui a samambaia de lado. Opa, caiu aqui a orquídea. Zamioculcas volta para o seu cantinho. Calísia volta aqui para dela. E agora um outro grupo de plantas muito presentes em jardins e até mesmo em ambientes internos como elementos decorativos vivos, são as orquídeas, que aqui estão representadas pela Phalaenopsis, e nós temos também as bromélias. Deixa eu pegar ela aqui. Olhem só que linda essa Echimeia chantini, olha só, a bromélia zebra, olha só que bonita. E tenho também mais duas bromélias, deixa eu pegar aqui. Ó, Guzmanias, olhem só o colorido delas. As bromélias e as orquídeas também são conhecidas como plantas epífitas, plantas que se desenvolvem
se apoiando, se fixando em outras plantas sem prejudicar o seu desenvolvimento. Existem, lógico, bromélias e orquídeas terrestres também, mas na sua maioria, as bromélias epífitas, elas necessitam de uma adubação diferenciada. É muito importante vocês entenderem que esse grupo de plantas tem a capacidade de absorver uma grande quantidade de nutrientes nas suas folhas, no seu sistema radicular, aonde elas captam isso naturalmente na natureza e artificialmente no seu jardim ou no seu apartamento, você vai oferecer de maneira que a sua bromélia e orquídea consiga aproveitar ao máximo essa adubação. E essa adubação, ela pode ser feita aplicada nas raízes, no sistema radicular, que no caso das bromélias e das orquídeas, ele se torna ativo. Ele começa a absorver os nutrientes em grande quantidade. Na natureza, as bromélias e as orquídeas têm o seu sistema radicular bem desenvolvido para fixar, segurar elas no seu suporte. Mas esse sistema radicular, quando cultivada em vasos, em substratos, ele é capaz também de absorver nutrientes. Então, uma adubação nesse grupo de plantas, ela pode ser feita nas raízes, no sistema radicular, onde você vai colocar um adubo para elas absorverem, e a adubação também pode ser foliar, onde os nutrientes são absorvidos pelas folhas. Os nutrientes são dissolvidos na água, conforme a orientação do fabricante, e são aplicados diretamente na folhagem. Olha só, nas folhas os nutrientes são distribuídos, tá? Olha só que interessante. Sempre que você adubar uma bromélia ou uma orquídea com um adubo foliar, pode deixar escorrer um pouquinho nas raízes, é muito benéfico, tá bom? Então essa dica aí é importante vocês memorizarem, que um adubo foliar pode deixar escorrer um pouquinho nas raízes, não tem problema. Elas gostam e elas apreciam muito. E essa adubação, ela pode ser feita orgânica, inorgânica, depois nós vamos falar da diferença desses adubos, um foliar, que é químico inorgânico, ou pode ser feita orgânica, como um bocache, por exemplo, né? Independente do tipo de adubação, é importante vocês aplicarem com frequência. Orquídeas respondem muito bem a uma adubação feita a cada 15 dias. Bromélias, vocês podem adubá-las uma vez por mês. Independente do tipo de planta, adubem. Não esqueçam de adubar. Em muitas situações, pessoas que compram orquídeas como essa, ó, bem floridas, bonitas, tá? Com o passar do tempo, a planta termina a floração, tá? Não floresce mais. Deixa eu até tirar essa bromélia aqui para liberar um pouquinho mais de espaço. Ela interrompe a floração e nunca mais dá flor. E as pessoas falam, nossa Murilo, minha orquídea nunca mais floresceu. Por quê? A pergunta que eu faço sempre, você aduba ela? Não, precisa adubar? Precisa, gente. A adubação é essencial para garantir uma nova floração em todas as orquídeas. Adubação com frequência, porque lá na produção, lá no produtor de plantas ornamentais, elas recebem uma adubação semanal, quinzenal, mensal, dependendo do tipo de planta. Então, tem uma frequência. Elas são acostumadas a receber uma adubação com frequência. E no momento que você interrompe essa adubação, elas sentem, elas ficam tristes, desanimadas e acabam não dando continuidade à floração nos meses seguintes ou nos anos seguintes, tá? Então, lembrem sempre de adubar, mas com adubos específicos para esse grupo de plantas aqui. Elas vão ficar lindas. Agora vamos mudar de grupo. Agora vamos falar dos cactos e das suculentas. Deixa eu só reunir eles aqui um pouquinho. Opa! Cuidar para que eles mordem, né? Eles dão umas espetadas. Ó, cactos, suculenta. Puxar ela aqui. Deixa eu até organizar aqui melhor. Ó, essa é a mesma que essa aqui. Olha só, daqui a pouco eu vou contar o mistério. Deixa eu separar.
Opa, tem uma famosinha aqui do grupo das suculentas. Esqueci alguma? Não, estão todas aqui, ó. Os cactos e suculentas, plantas tão desejadas e tão cultivadas, também merecem uma adubação com frequência. Uma adubação que deve ser feita principalmente no período vegetativo da planta, no período que ela cresce mais. No seu ambiente original, lá no seu habitat, muitos cactos e suculentas na natureza não ficam tão bonitos como os cultivados em ambiente controlado, em estufas, em plantas que recebem uma adubação e uma irrigação com uma frequência menor. Porque lá no seu ambiente árido, naquele ambiente seco, desértico, muitos cactos e suculentas crescem, mas não ficam tão bonitos. Agora, quando você leva ele para o cultivo na sua casa e cuidam com muito amor, carinho, dedicação, oferecendo uma frequência maior de adubação, uma irrigação que não castiga, não judia da planta, o que acontece? Uma mágica. O cacto e a suculenta ficam muito mais bonitos do que lá na natureza, no seu ambiente selvagem. Mas para isso acontecer, você precisa entender o comportamento deles, tá? Por exemplo, uma rosa do deserto. A rosa do deserto, durante alguns períodos do ano, principalmente após o pico de floração, algumas entram em repouso vegetativo. O que é isso? Ela perde as folhas naturalmente e fica ali quietinha. No sul e sudeste do Brasil isso ocorre no outono e no inverno. Em outras regiões do Brasil pode acontecer durante períodos muito secos, períodos de estiagem que também fazem com que a planta entre em repouso vegetativo. Então a planta, ela não está morrendo, a planta não está morrendo, a planta não está passando por nenhuma dificuldade relacionada à água ou nutrientes. Simplesmente isso faz parte do metabolismo, faz parte do comportamento da planta, no caso aqui, a rosa do deserto. Então, durante esse período, não precisa adubar, porque ela está ali dormindo, ela não vai absorver. Quando ela começa a brotar, quando ela começa a apresentar sinais de crescimento, aí sim você pode entrar com uma adubação caprichada e com frequência, com nutrientes que vão estimular o seu desenvolvimento e com nutrientes que, nesse caso da rosa do deserto, vão estimular uma floração em grande quantidade. Então, nesse grupo aqui, tem que entender o comportamento da planta, hein? Onde ela, quando ela dorme, ela não está passando por deficiência nutricional, ela é dela, é da genética da planta. Agora, quando ela começar a brotar, a se desenvolver, aí sim vocês entram com uma adubação com frequência para acontecer essa mágica aqui que vocês estão vendo. Isso aqui virá isso aqui, tá bom? Então, saindo um pouquinho da rosa do deserto, nas suculentas é a mesma coisa. Suculentas que vocês podem adquirir mudas pequenas como essa, uma Echeveria runioni. Essa Echeveria aqui é a mesma que essa aqui. Olha só que legal. É a mesma espécie. Lógico, elas têm tempo de vida diferente, só que para essa pequena Echeveria, pequena rosa do deserto, se transformar nessa linda planta escultural aqui, ó, adivinhe, ela recebeu uma adubação com frequência, uma adubação, principalmente durante o período vegetativo, o período que ela cresce, com uma frequência e ela fica linda e maravilhosa. Suculentas vocês podem adubar a cada 15 dias com adubos dissolvidos na própria água da irrigação e sempre que vocês replantarem a sua suculenta, vocês podem também adicionar um adubo no substrato. É muito benéfico e as suculentas respondem muito bem a uma adubação feita com frequência, principalmente durante o seu período de desenvolvimento, quando elas começam a crescer. Durante o outono e o inverno, no sul e sudeste do Brasil, por exemplo, são períodos onde as suculentas ficam muito bonitas, tá? E é um período também que quando a planta ela está bem nutrida, onde ela recebe uma adubação rica em micronutrientes, as suculentas ficam com as cores mais vivas durante períodos de estresse, onde a temperatura e a falta de água durante os períodos de estiagem fazem com que as cores das suculentas fiquem mais vivas.
Mas para essas suculentas ficarem com essa cor viva, exuberante, precisa ter a presença nela dos micronutrientes que foram oferecidos através de um processo de adubação. Olha só que legal. A adubação, além de estimular o desenvolvimento, também estimula a coloração, a cor mais exuberante das suculentas no geral, tá? E para cacto, é a mesma coisa. Os cactos, em sua maioria, também têm aquele ritmo devagar e sempre. O cactus, dependendo da espécie, eles têm um ritmo um pouco mais lento que as suculentas. Então o cacto, se você adubar uma vez por mês, já está ótimo. Suculenta, se quiser adubar também uma vez por mês durante o período que ela está se desenvolvendo, também pode. Mas eu gosto de adubar suculentas durante o seu período de desenvolvimento a cada 15 dias. E os cactos eu sempre adubei uma vez por mês, com exceção também de períodos onde o inverno é muito presente. Então, durante esse período, eu diminuo a adubação nos cactos. Para quem não sabe, eu sou de Santa Catarina, então todos os meus anos, minhas décadas de experiência no cultivo de plantas, eu sempre tive um inverno presente na minha vida de jardineiro, né? Então, durante o inverno, eu diminuía a quantidade de adubos em algumas plantas, outras eu parava, mas eu nunca deixei de adubá-las, tá bom? Com exceção das espécies caducifólias que perdem as folhas durante esse período, ou se você mora em regiões com períodos de estiagem, as plantas também podem se comportar dessa maneira. Vocês viram que interessante entender que o comportamento dos cactos e suculentas, principalmente relacionado ao seu crescimento, o período de desenvolvimento, influencia na frequência da adubação? Períodos onde a planta está crescendo, lembrem, apliquem uma adubação com frequência. No momento que vocês perceberem que ela está diminuindo o seu ritmo, ou às vezes até parando de se desenvolver, aí vocês podem interromper temporariamente a adubação e retomar depois que a planta voltar a crescer, tá bom? Saindo dos cactos e suculentas, vamos para um grupo muito procurado ultimamente, que são as espécies cultivadas para consumo, para alimentação, que são as hortaliças. Vamos puxar elas aqui? Aqui eu tenho representando as hortaliças a alface. Mas junto com a alface, vocês podem ter couve, brócolis, podem ter as ervas aromáticas, alecrim, salsinha, cebolinha, manjericão, tomilho, todas elas. Opa, tem as raízes também, né? Beterraba, cenoura, né? Rabanete, todas vocês precisam fazer uma adubação com frequência, porque são plantas de crescimento muito rápido. Em questão de meses, vocês já estão colhendo já essas plantas na sua horta, que pode ser feita até em vasos. Essa adubação, no caso das hortaliças, ela precisa ser feita também com uma frequência maior, porque elas absorvem mais rapidamente os nutrientes disponibilizados no solo. E além das alfaces aqui, olha só quem está aqui, ó. As pimentas, né, gente? As pimentas que podem fazer parte da horta, como elas também podem fazer parte do jardim. São plantas versáteis, são plantas que servem para consumo, mas também servem para decoração. As pimentas também respondem a uma adubação com frequência. Uma adubação que, se você utilizar uma formulação que estimule a produção de flores e frutos, você vai ter muitas pimentas. Agora, se você utilizar a mesma adubação da alface, por exemplo, a alface nós queremos o que? Folhas. Então, nós utilizamos adubos com nutrientes que vão estimular a produção de folhas. Agora, se eu utilizar esse mesmo grupo de adubos nas pimentas, elas vão produzir muitas folhas e poucas flores e poucos frutos. Então, entenda o comportamento da sua hortaliça, se ela vai produzir folhas comestíveis, se ela vai produzir flores comestíveis, o brócolis e a couve-flor, flores que você acaba consumindo, né? Além das folhas e das flores, nós temos os frutos, no caso aqui das pimentas, da berinjela, do tomate, do pepino e várias outras hortaliças que são cultivadas
e explorados os frutos para o consumo, tá bom? E outras vocês acabam até explorando as sementes, no caso do feijão, da ervilha, da lentilha, tá bom? Olha só que interessante. E cada grupo desse necessita de uma adubação e são esses nutrientes existentes nesses adubos que vão estimular mais folhas, mais raízes ou mais frutos. Olhem só como é importante a adubação bem feita numa horta, aonde você consegue interpretar e entender o tipo de adubo que a planta precisa, gente. Olha só que legal, aonde uma alface vai carregar de folhas e aonde uma pimenteira ou um pé de berinjela vai carregar de frutos, tá? Isso tudo graças a uma adubação bem feita e com frequência. Como são plantas de crescimento rápido, você pode aplicar a cada 15 dias ou uma vez por mês, que elas vão responder rapidamente, produzindo muitas folhas, flores, frutos e sementes para você utilizar na sua alimentação. Agora chegou a vez de um grupo muito colorido e que traz alegria para o jardim, que são as flores. Deixa eu pegar elas. Olha só. Aqui eu tenho um gerânio, aqui eu tenho um girassol, opa! Aqui eu tenho um bulbo de amarílis e aqui eu tenho um lírio já cumprindo já o ciclo vegetativo dele, tá? As flores são um grupo muito exigente em relação à adubação, porque é através dessa adubação específica para flores que vocês vão conseguir estimular uma grande produção de flores, colorindo e alegrando os ambientes. E para isso é muito importante vocês entenderem a formulação dos adubos na hora de aplicar um estimulante para a floração. Alguns adubos, no caso, lembra o exemplo da alface? Se eu utilizar um adubo para estimular o desenvolvimento das folhas, por exemplo, no caso das flores, eu vou prejudicar a floração, onde eu vou ter mais folhas do que flor, e vice-versa. Então, nesse caso aqui, uma adubação específica para flores é muito bem-vinda e com frequência, porque as flores possuem um comportamento rápido, em sua maioria. Como o pé de alface, que tem um tempo de vida curto, um girassol, por exemplo, também tem um tempo de vida curto, é uma flor anual. Ele cresce, floresce e depois cumpriu o ciclo dele. No caso do gerânio, ele cresce, pelargônio, também conhecido popularmente como gerânio, ele cresce, floresce, mas não morre. Ela pode durar vários anos seguidos no jardim, geralmente é replantada quando fica muito grande. As pessoas reduzem o tamanho dela através de um novo replantio, onde cortam estacas e acabam fazendo novas mudas da planta. Mas esse aqui não morre não, esse aqui dura alguns meses e nós temos também as flores, que parece que morrem, mas não morrem. Elas entram em repouso vegetativo, como o amarílis, que já está dormindo. Esse aqui, ó, dormiu. Só está o bulbo aqui. E o lírio aqui, no caso, já floresceu e nas próximas semanas ele vai começar a secar e desaparecer. Mas independente do comportamento, se entram em repouso vegetativo, se são perenes ou anuais, as flores necessitam de uma adubação bem específica para elas, para estimular uma produção maior de flores e com uma frequência onde vocês vão conseguir manter uma quantidade grande de flores durante um bom período, tá bom? E olha só que interessante, hein? Vocês sabiam que as flores podem ser divididas nesses grupos? Anual, perene ou uma perene de ciclo anual. Flores que acabam dormindo, voltando a rebrotar numa próxima estação ou quando o clima é favorável para elas. Interessante, né? Então, não esqueçam, uma nutrição específica para flores, vocês vão garantir para esse grupo um colorido e uma alegria enorme no jardim de vocês. E agora, vamos mudar de grupo novamente? Mudando de grupo, deixa eu puxar esse bonsai aqui, mas bonsai eu já falei que é uma árvore em miniatura, então já falei sobre ele. Eu vou puxar esse grupinho que está aqui longe, ó. Opa! O gramado.
A grama, um elemento tão presente nos jardins, também é exigente em relação a uma adubação feita corretamente e com frequência. É através da adubação que vocês vão estimular o desenvolvimento da grama, onde ela vai enraizar, ela vai crescer, se compactar, ficar bem fechadinha e com uma coloração bem viva, bem saudável. Isso tudo você consegue com uma adubação com frequência, somada a uma luminosidade correta, uma irrigação correta e um corte, uma apara, uma roçada também com frequência, de maneira que você estimule o fechamento da sua grama e ela forme aquele tapete lindo no seu jardim. Tapete tão importante que vai funcionar como até uma moldura, valorizando e destacando ainda mais as belezas do seu jardim ou da sua construção, né, da sua residência, do seu comércio. A grama é muito importante você tê-la com uma aparência saudável, com uma coloração viva, verde, bonita e exuberante. E para isso, a adubação, sem dúvida, é um dos maiores segredos, hein? E para a grama, também tem adubos específicos. Adubos que vão estimular a produção de folhas. Eu quero flor na minha grama? Não, eu não quero flores na minha grama. Eu quero, sim, o desenvolvimento das folhas, mas eu também quero o desenvolvimento das raízes, que uma grama bem enraizada, ela fica forte, firme contra a ação do tempo. Por exemplo, chuvas, enxurradas, a água, se a grama não estiver bem enraizada, a água, principalmente das chuvas, ou até mesmo a água que escorre da irrigação, ela pode causar estragos no jardim. Então, a adubação faz com que a sua grama enraize bem, proteja o solo contra a erosão e mantenha aquele colorido verde exuberante, deixando a paisagem ainda mais bonita, né? A adubação aqui é essencial, importantíssima, mas tem que saber fazer corretamente. Uma curiosidade, você sabia que se adubar a grama com um adubo orgânico que pode conter sementes de plantas invasoras, o seu gramado pode ficar lotado de mato, causando uma tremenda dor de cabeça para quem aplicou o adubo. Então, na hora de adubar uma grama, por exemplo, evitar esterco de gado de pasto, porque junto com o esterco, mesmo ele sendo curtido, tá? Pode trazer uma quantidade enorme de matos que vão brotar na sua grama. Agora, se o esterco de gado é de gado confinado, aí você pode utilizar. Olha só que interessante, né? Então, até na adubação de um gramado, você pode prejudicá-lo com a introdução de sementes de plantas invasoras, o mato, ou até mesmo queimá-lo quimicamente, hein? Tem que saber adubar para você ter sucesso no desenvolvimento da sua grama, tá? Olha só que interessante. Então, hoje vocês conseguiram entender, através dessa aula, como é importante entender o comportamento das plantas ornamentais, plantas de grande porte, árvores, palmeiras, depois vai descendo a escadinha, arbustos, trepadeiras, forrações, cactos, suculentas, bromélias, orquídeas, flores de época ou flores no geral e o gramado, todos precisam de uma adubação feita com frequência. Só que a adubação não é a mesma para cada tipo de planta. Flores exigem um tipo de adubo, a grama exige outro e as árvores pode até utilizar o mesmo adubo, só que aí muda a frequência, o período que você vai aplicar o adubo de acordo com cada grupo de planta. E que interessante como é a natureza, né? Saber que isso acontece naturalmente no seu habitat, cada planta se desenvolvendo naturalmente na natureza, só que quando você cultiva elas no seu jardim, através da adubação, vocês podem explorar o máximo do potencial ornamental, tornando elas ainda mais bonitas do que na natureza. Olha só que legal! Isso tudo graças a uma adubação bem feita, valorizando as plantas ornamentais. Plantas que nós cultivamos para encher os nossos olhos ou até mesmo para nos oferecer alimento, sombra e
várias outras vantagens que tem quando se cultiva as plantas no seu jardim ou até mesmo no seu apartamento, tá bom? Bom, agora que você já sabe como funciona o desenvolvimento de uma planta, como identificar quando ela precisa de cuidados e os principais nutrientes necessários para o desenvolvimento dela, nós vamos, de fato, entrar no tema de adubação conhecendo cada um dos adubos utilizados. Mas isso é conteúdo para amanhã, pois o nosso tempo está acabando e esse conteúdo é tão gostoso de aprender que a gente nem vê a hora passar. Você está vendo aí na tela novamente todo o conteúdo que vamos ter na semana. Portanto, é importante que você participe de todos os dias para você absorver todo o conteúdo necessário para que você possa aplicar na prática e entender de uma vez por todas como salvar o seu jardim. Para quem perdeu o início dessa aula, eu deixei um desafio para vocês fazerem após a aula de hoje ou amanhã durante o dia. Eu quero conhecer as plantas que vocês têm em casa e que desejam adubar, deixar mais bonitas, floridas. Então, tira uma foto aí da sua planta preferida e publica no Instagram com a hashtag Semana da Adubação. Eu quero ver cada uma delas. Sua foto pode ser escolhida para a nossa aula ao vivo de sexta-feira. Chegamos ao final do primeiro dia da nossa Semana de Adubação. Gostaram do conteúdo de hoje? Deixa aí um comentário aí no chat se vocês gostaram. E amanhã, às 19h30, nós teremos o nosso segundo dia da nossa semana, onde falaremos dos 2 tipos de adubos que são utilizados, os orgânicos, os químicos. Você sabe a diferença de cada um deles? Não? Então não perca amanhã que teremos muito conteúdo sobre isso. Um grande abraço a todos e até amanhã.